Um garoto com toda uma vida pela frente, muito amado pelos pais e pelos avós, estudando em uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. O que e por que aconteceu o que aconteceu com Blaze? Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Lembrando que eu não estou julgando ninguém, eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então, por favor, já vai deixando um like para apoiar meu trabalho, ajuda muito. Se inscrevam também e acionem o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros, se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Blaze Bernstein. O Blaze nasceu no dia 27 de abril de 1998 em Orange County, Califórnia. Filho de Gideon Bernstein, sócio da Leisure Capital Management, e Jane Pepper, uma advogada que se aposentou em 2000 para criar os 3 filhos. O Blaze foi uma criança muito querida e muito amada. Segundo os pais, ele tinha uma personalidade peculiar. Ele gostava de transformar o comum no extraordinário. A mãe chamava ele de unicórnio porque ele era muito criativo. Segundo a mãe, ele era um escritor criativo e ele estava pensando em seguir uma carreira de medicina. Uma coisa importante para esse caso, o Blaze era judeu e o Blaze era gay. Era o final do verão de 2016 e o Blaze, que já tinha conquistado muita coisa, estava indo para uma escola da Ivy League na Filadélfia, a Universidade da Pensilvânia. Ele tinha novos amigos, mentores e desafios. E Blaze parecia pronto para tudo isso. Ela disse que ele estava se encontrando na vida. Ele era muito novo. Então chegaram as férias de inverno do segundo ano. O Blaze foi para casa. Ele estava com saudades da família e queria muito encontrar eles para os feriados. Teve celebração de feriados e velas de Hanukkah. O chefe inicialmente preparou uma refeição gourmet. Então, em algum momento da noite, no dia 2 de janeiro de 2018, o Blaze secretamente deixou a casa dos pais. Essa seria a última vez. Os pais não tinham notado que o Blaze tinha saído de casa naquela noite. No dia seguinte, o Blaze deveria encontrar a mãe em uma consulta no dentista. Mas ele nunca apareceu e não estava atendendo o celular. A mãe disse que ela só notou que algo estava errado naquela consulta. Naquele momento, a Jeannie, a mãe do Blaze, ligou para o marido e ele perguntou se o Blaze tinha voltado para casa na noite anterior. Ela respondeu que não sabia. Ela disse que saiu correndo do dentista e foi para casa para verificar o quarto do Blaze. Ela disse que a carteira, as chaves, os retentores do aparelho dentário e até os óculos, estava tudo em casa. Ela achou muito estranho, porque era muito incomum. Ela disse que depois ficou o dia todo mandando mensagem, ligando. Eles não sabiam onde ele estava. Eles chamaram a polícia e tentaram acessar as contas do Blaze nas redes sociais. Foram direto para o computador dele. Foi um desafio, mas com a ajuda de alguns familiares e amigos, eles se conectaram ao Snapchat do Blaze. Foi lá que eles descobriram que na noite em que ele desapareceu, o Blaze tinha enviado um endereço residencial para alguém. Sam Woodward, aparentemente um estranho. Eles nunca tinham ouvido falar nesse nome. Então o Gideon mandou uma mensagem para o Sam dizendo, por favor, atenda. O Sam atendeu o telefone. Os Bernstein gravaram a conversa telefônica e compartilharam com a polícia. O Gideon disse para o Sam que eles tinham invadido a conta do Blaze no Snapchat porque ele tinha sumido e não atendia o telefone. Que viram que eles estavam marcando um encontro. Ele explicou para o Sam que ele era a primeira pista real do quebra-cabeça de onde o Blaze estava. As peças desse quebra-cabeça do Sam começaram com ele encontrando o Blaze perto da casa dos Bernstein. Ele disse que pegou o Blaze perto das 11 horas. E ele disse que ele levou o Blaze até um parque vizinho, o Borrego. Lá tinha arbustos densos, caminhos sinuosos, e que uma vez lá eles estacionaram. O Sam disse que os dois saíram do carro e o Sam acrescentou que o Blaze, alegando que ia encontrar um amigo, caminhou por um caminho e desapareceu na escuridão. Ele disse que gritou para o Blaze voltar, mas depois de um tempo ele não viu mais nem ouviu mais nada. O Sam explicou aos Bernstein como ele conheceu o Blaze e ele disse que eles estavam ficando juntos. Ele disse que foi uma coisa de improviso, que ele conhecia e era amigo do Blaze da Orange County School of Arts. Foi lá que a Raya Hofsky, Blaze e Sam Woodward foram colegas de classe. As memórias da Raya sobre o Sam no ensino médio estavam prestes a voltar com força total. A Raya
era amiga do Blaze e ela disse que recebeu uma ligação da mãe informando que o Blaze estava desaparecido e que ele estava com um cara chamado Sam Woodward. Ela disse que chegou a gritar no telefone, que ela conhecia o Sam e que ele era louco. Ela disse que não tinha chance do Blaze ser amigo ou ter qualquer relacionamento com o Sam. Ambos eram tão diferentes quanto água e óleo. A amiga mais antiga do Blaze disse que os dois eram assustadoramente diferentes. Então, quando a notícia começou a se espalhar por Orange County, de que o Blaze não tinha voltado para casa e que o Sam Woodward poderia ser uma pessoa de interesse, a Raya ficou arrepiada até os ossos. Eram impossíveis de se livrar das memórias que ela tinha do Sam. A menina disse que esse garoto costumava desenhar armas no caderno dele e que ele era meio assustador. Que era apavorante pensar que o Blaze tinha se encontrado com ele. O Sam era muito quieto, muito retraído, não falava muito com as pessoas. Ela disse que todo mundo tinha um grupo, mas que o Sam não se identificava com ninguém. E até onde todos sabiam, ele foi a última pessoa a ver o Blaze Bernstein. A Raya disse que a única razão pela qual o Sam queria se encontrar com o Blaze é porque, primeiro, ele queria ficar com ele, ou segundo, porque ele estava planejando assassinar ele. Ela disse que a história que ele contou de que ele decidiu sair com o Blaze não fazia sentido nenhum. O Sam tinha uma reputação de ser racista, homofóbico e sexista. Foi pra Raya quem o Blaze primeiro confidenciou sobre a sexualidade dele. Ela era a amiga mais antiga que ele tinha. Ela disse que tudo que ela poderia fazer naquele momento era ser uma boa amiga e amar ele incondicionalmente. Ela disse que ele teve dificuldades em se aceitar, mas ela disse que se assumir foi uma coisa muito madura que ele fez. Quando ele disse pra ela que ele era gay, ela disse que tudo bem, que se ele gostava de garotos, tudo bem, que ele podia amar quem ele quisesse. Eu achei bonito que essa adolescente entendeu mais sobre a sexualidade do amigo do que muitas pessoas mais velhas, que enxergam esses relacionamentos como só sexo. Enfim. Embora não tivesse contado aos pais, o Gideon e a Jenny pressentiam que o Blaze poderia ser gay. Os pais foram falar com ele e disseram que amavam ele, e qualquer que fosse a situação dele, eles iam continuar amando ele. Eles não se importavam. Mas naqueles primeiros dias de 2018, não era só amor. Era também um medo inimaginável que consumia Jenny e o Gideon, enquanto a busca pelo Blaze começava. Os policiais de Orange County falaram com Sam Woodward. Ele repetiu o que disse para os pais do Blaze daquele telefonema, que ele tinha pegado o Blaze, levado até Borrego Park, e que então o Blaze havia desaparecido. No dia 5 de janeiro, a busca se tornou massiva. O rabino Arnold Hashlitz coordenou a busca da sinagoga da universidade, onde o Blaze era um membro ativo e um modelo. O rabino Arnold disse que eles imprimiram milhares de panfletos que as pessoas na congregação distribuíram. Todo mundo estava preocupado. O Blaze abraçou a herança judaica e confrontou os inimigos. O rabino disse que, em uma idade tão jovem, ver alguém com tanto talento era uma coisa muito bonita. Um bom coração, uma boa alma. Era isso que o Blaze tinha. Todos estavam de alguma forma esperando por boas notícias, incluindo ao que parecia Sam Woodward. Em uma outra ligação com o Sam, gravada pelo Gideon, o Sam parecia bem preocupado. Parecia que ele realmente queria encontrar o Blaze. Mas o Blaze não estava em nenhum lugar. Horas ansiosas se estendiam até a noite sem dormir. Os pais não sabiam se eles iam encontrar o Blaze novamente. Já tinham se passado muitos dias, e a cada dia que passava mais difícil ficava. Eles acharam que nunca saberiam o que realmente tinha acontecido com o filho. Acho que a Raya, por conhecer o Sam, depois de passar todo aquele tempo do desaparecimento do Blaze, ela disse que já achava que ele estava morto. Já fazia 7 dias desde que o Blaze saiu de casa pela última vez. Uma família e uma comunidade estavam além de frustradas. Os detetives tinham revistado o Borrego Park várias vezes, mas eles decidiram dar mais uma olhada. Na chuva torrencial que tinha acontecido, escondido sobre um grande galho de árvore, tinha um monte de terra. Sob a terra molhada e endurecida estava o Blaze Bernstein. A Lia era a avó do Blaze. Ela disse que se não fosse a chuva, eles nunca saberiam o que tinha acontecido com ele. A chuva descobriu o rosto do Blaze. O Richard era o avô do Blaze e disse que queria saber escrever como ele escrevia, ou cozinhar como ele cozinhava. Ele disse que o mundo perdeu uma bela alma. A avó disse que sempre pensa no neto antes de dormir. O neto deles, que antes era cheio de vida e possibilidades, foi horrivelmente assassinado com uma faca. A tristeza se estendeu por todo Orange County. O rabino disse que o funeral foi devastador. O pai e a mãe se dividiram em querer ou não saber o motivo da morte do filho. Eles podiam não gostar da resposta. 3 dias depois que o Blaze Bernstein foi encontrado, massacrado e quebrado, os investigadores confrontaram um antigo colega de classe, o Sam Woodward, na casa dos pais dele. Ele foi acusado de assassinato com o uso pessoal de uma faca. O promotor público Tony Hakraukas disse que o Blaze foi esfaqueado várias vezes no pescoço,
para ele tinha muito ódio envolvido no ataque a ele. Para os pais do Blaze, os detalhes do assassinato eram inimagináveis. A mãe disse que tenta não pensar muito sobre o que aconteceu, o que realmente significou. Ela disse que achava que não conseguia lidar com isso. Foi encontrado sangue do Blaze no carro do Sam, então eles foram revisitar a casa dele. Eles encontraram uma faca com o sangue do Blaze nela. Na acusação, o Sam se declarou inocente. Os investigadores continuaram a procurar o que aconteceu naquela noite no Borrego Park. Eles logo descobriram que o Sam tinha um segredo obscuro e assustador. Ele estava envolvido em uma organização neonazista extremista, a Atomwaffen Division, que espera que os seus membros tenham como alvo explícito membros da comunidade judaica e LGBTQIAP+. Sarah Moore monitora crimes de ódio, trabalhando para a GLAAD, uma das mais importantes organizações de direitos dos gays do país. Ela mantém um olhar atento sobre o pequeno, mas violento grupo, Atomwaffen. A Sarah disse que esse grupo quer destruir o mundo como ele é e criar algo inteiramente novo. Na mente deles, eles querem acabar com todos e criar um estado étnico branco, sem negros, sem orientais, sem LGBTQIAP+, sem judeus. Essa organização neonazista recruta membros principalmente pela internet. Então, a apenas um clique de distância e exatamente onde o Sam, que a Raya lembra que tinha dificuldade em fazer amigos, encontrou alguns estranhos que acolheram ele e encorajaram os pensamentos dele. Um ex-membro da organização, que não quis ser identificado por motivos óbvios, disse que eles se consideravam nazistas e não neonazistas. Ele conheceu e entrou em contato com Sam um ano antes do Blaze ser morto. Ele disse que o que aproximava os integrantes desse grupo era o ódio a judeus, negros e gays, e que com certeza o Sam estava envolvido nessa organização. Envolvido o suficiente, dizem os investigadores, para usar a máscara de Atomwaffen, fazer a saudação nazista, fazer uma peregrinação ao Colorado para conhecer o líder neonazista James Manson e viajar para o Texas para participar do verão de Atomwaffen, de um retiro corporativo. Eles chamavam isso de acampamento de ódio. Eu não sabia o que era Atomwaffen, mas a tradução literal, segundo o Google Tradutor, do alemão, é arma nuclear. É um bom nome para quem quer fazer uma destruição em massa. Voltando. Nos acampamentos de ódio, os membros recebiam uma espécie de treinamento individual sobre como ser um extremista violento. E naquele amargo janeiro de 2018, quando surgiram notícias de que o Blaze havia sido esfaqueado até a morte, supostamente por um membro do Atomwaffen, enquanto Orange County estava de luto, os neonazistas teriam comemorado. O ex-membro disse que todos estavam parabenizando o Sam por ele ter matado um judeu gay, o que para ele seria o prêmio máximo. A Jeannie disse que as pessoas estavam parabenizando ele por ter matado o filho dela. Ela nunca tinha ouvido falar de Atomwaffen, mas que deveria ter ouvido, por ser o principal alvo desse grupo. Por causa do envolvimento do Sam em Atomwaffen, 7 meses após o assassinato do Blaze, os promotores aumentaram a aposta, adicionando uma qualificação de crime de ódio, um assassinato motivado por preconceito. À medida que a história de que o assassinato estava relacionado à homofobia e ao antissemitismo, a raiva na comunidade aumentava. Para alguns, trouxe de volta os tempos mais sombrios. A avó do Blaze disse que eles não podiam esquecer a história, não podiam esquecer o passado. Era um eco assassino do passado dela, real demais para a avó Alia, uma sobrevivente do Holocausto, que antigamente era uma garotinha forçada pelos nazistas do Hitler a usar uma estrela amarela. Ela disse que do que ela escapou continua seguindo ela. Sam Woodwide foi preso na cadeia do condado de Orange. Ele começaria sua jornada de anos pelo sistema de justiça. Ela incluiu uma porta giratória de advogados de defesa que levantaram questões com o tribunal sobre a saúde mental do Sam e a capacidade dele de se defender. Em 2022, o Sam foi considerado competente para ser julgado. Os investigadores disseram que também minaram o telefone e a atividade de mídia social do Sam. E junto com a propaganda nazista, eles encontraram outra coisa. O Sam tinha visitado sites de namoro gay e pornô. E ele tinha trocado mensagens de flerte com Blaze. Eles eram match 2 vezes no Tinder. Louis Kinney, repórter do The Forward, cobriu o caso e relatou as conversas entre o Sam e o Blaze. O Blaze admitiu que era gay. O Blaze disse que estava interessado no Sam, que achava ele interessante. O Sam respondeu pro Blaze que ele também não era feio. E eles meio que tiveram uma interação de flerte. A Raya acredita que talvez o Sam estivesse no armário, ou seja, que ele também fosse gay e quisesse continuar no anonimato. Existe uma linha de estudo da psicologia que fala exatamente sobre isso, que esses crimes de ódio estão relacionados a pessoas que querem matar no outro aquilo que eles não aceitam em si mesmo. A Raya se mudou para Nova York,
onde vive com uma mulher abertamente bissexual. Ela ainda se pergunta sobre a interação do Sam e do Blaze naquela noite trágica no Borrego Park. A defesa podia argumentar que o Blaze tentou atacar o Sam, e o Sam surtou. Só que isso não era desculpa para alguém ser esfaqueado. Em abril de 2024, o Sam finalmente foi a julgamento. Com o tempo, o caso assumiu um significado ainda maior. Tinha muito em jogo, porque não se tratava apenas de fazer justiça para o Blaze, mas também de criar um precedente para outras pessoas LGBTQIAP+, que já passaram ou podem vir a passar por situações semelhantes no futuro. Os pais do Blaze se prepararam para reviver a noite que destruiu a vida deles. A mãe do Blaze disse que sabia que muitas coisas seriam ditas que provavelmente não eram verdade, porque era isso que acontecia em um julgamento criminal. Só que ela tinha a oportunidade de defender o Blaze, e era isso que ela ia fazer. Ela disse que essa seria a última coisa que ela ia fazer pelo filho, estar no julgamento e garantir que alguma justiça fosse feita. Demorou mais de 6 anos para Ginny Pepper e Gideon Bernstein conseguirem esse dia no Tribunal Superior, mas ele vem com memórias terríveis do dia em que perderam o Blaze. No tribunal, o casal teve que ficar cara a cara com o assassino do filho, mas parecia que o Sam não queria ser visto. Ele colocou todo o cabelo na frente do rosto e não queria tirar, mesmo a promotora, a Jennifer Walker, pedindo para ele tirar pelo menos um pouco do cabelo do rosto. Mesmo antes de subir no palco das testemunhas, o Sam já era uma presença assustadora no tribunal, chamando a atenção de todos. Uma pessoa do júri disse que ele parecia Charles Manson. Não dava para ver o rosto dele e o júri teve dificuldades em ouvir ele também. Ele parecia muito ameaçador. Depois de muito insistir, o advogado de defesa, o Kenneth Morrison, conseguiu fazer ele tirar um pouco do cabelo do rosto. Quando eles estavam procurando freneticamente pelo Blaze, o Sam disse aos Bernstein que ele não sabia nada sobre o que aconteceu com o filho deles. No telefonema que ele recebeu do pai do Blaze, que foi gravado, ele disse que teria procurado pelo Blaze em todo lugar, mas que não conseguiu encontrar ele, que não tinha visto para onde ele tinha ido. Mas a aparência do Sam mudou drasticamente, assim como a história. Ele disse que enquanto estava esfaqueando o Blaze, ele sentia uma raiva que nunca tinha sentido em toda a vida dele. Eles não tinham dúvida de que o Sam tinha matado o Blaze. Eles então começaram a mostrar as provas para o júri, e o advogado de defesa queria mostrar a motivação do ataque e do assassinato do Blaze. O advogado de defesa do Sam disse nos argumentos iniciais que eles ouviriam do Sam sobre algo que aconteceu naquela noite e que levou o Sam a matar o Blaze. O desafio do advogado de defesa era provar homicídio culposo voluntário, que Sam Woodward agiu impulsivamente. Segundo ele, não houve uma decisão fria e calculada de matar. A faca, de acordo com a defesa, nunca foi feita para assassinato. Desde que o Sam era escoteiro, ele nunca ficou sem uma. Ele carregava um canivete no bolso o tempo todo. Então, quando ele estava com o Blaze, ele tinha uma faca com ele também. A promotora Jennifer Walker argumentou que isso foi um assassinato premeditado e um crime de ódio. O assassinato aconteceu em menos de 1 hora. Ela disse que tinha evidências no celular, as evidências de DNA, as palavras do réu, o ódio do réu. Nos quase 3 meses de julgamento, a Jennifer meticulosamente colocou quase 20 testemunhas, incluindo o mesmo ex-membro da Atom Wathan, agora uma testemunha de acusação, que ainda queria a identidade oculta, para falar sobre o Sam, incluindo o reconhecimento de uma foto do Sam na organização. Tudo para reforçar o argumento a favor da acusação adicional de ódio e de uma sentença maior. A diferença era a possibilidade de liberdade condicional. Se não fosse um crime de ódio, então seriam 25 anos de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Se fosse um assassinato premeditado de 1º grau e um crime de ódio, o Sam enfrentaria prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A defesa usou uma tática consagrada pelo tempo. Sugerir que a vítima não era tão inocente quanto parecia. O advogado de defesa disse que os fatos deste caso não eram tão simples. Ele disse que o Blaze Bernstein não tinha sido morto porque ele era quem era, mas por causa do que ele tinha feito. Na versão do Sam Woodward, o Blaze tinha brincado com ele e ameaçado denunciar ele. Uma vez que eles estavam no Borrego Park, o Sam disse que fumou um baseado e começou a cochilar. O Sam disse que achou que o Blaze tirou uma foto comprometedora. Ele disse que viu as calças desabotoadas e que ele praticamente podia sentir algo próximo à perna, e o Blaze tinha o telefone na mão. Segundo ele, o Blaze estava tirando fotos das partes íntimas dele. Então ele disse que se descontrolou e ficou em estado de puro terror. Palavras do Sam. Ele perguntou o que o Blaze estava fazendo. O problema com essa ligação é que nenhuma foto foi encontrada, então não tinha evidência de que o Blaze realmente tenha tirado uma foto dele. Segundo Sam, ele cresceu em um lar com uma mãe e um pai e que ele amava muito os dois.
Segundo ele, o pai ficaria chocado se essa foto vazasse, ou visse algo assim vindo dele. Se ele tivesse ouvido falar de algo assim, e vazasse de alguma forma, ele não conseguiria entender. O Sam cresceu em uma casa católica ultraconservadora. Ele tinha pais que acreditavam que a homossexualidade era um pecado. Mas o Sam parecia também ter sentimentos conflitantes sobre a própria sexualidade. O que ele levou consigo foi apenas uma imensa tristeza, e o que ele fez não pode ser desfeito. A jurada que foi entrevistada disse que foi uma das coisas mais horríveis que ela já tinha ouvido. E os pais do Blaze estavam sentados lá. Durante os meses do julgamento, eles tinham ouvido o filho deles ser acusado de agressão sexual. Não tem como imaginar como é isso. A Jenny Pepper saiu da sala. Para a promotoria, o único predador nessa história era o Sam. A promotora disse que o Blaze não era culpado de nada. Não era ele quem tinha uma faca de 6 polegadas, cerca de 15 centímetros do seu bolso. Não era ele o predador. O réu estava fixado no ódio. A divisão Alton-Moffat tinha essa saída para ele. Apenas 2 pessoas sabiam o que realmente tinha acontecido naquela noite. O Sam, que tinha dado a opinião, e o Blaze, que não estava vivo para contar dele. A promotora disse que ele deveria ser acusado de assassinato em 1º grau com um crime de ódio. Era a única conclusão razoável. A passagem do tempo foi duplamente difícil para os avós do Blaze, o Richard e a Leah, que ainda esperavam por justiça pelo neto que amavam e perderam. A Leah disse que sente falta de tudo sobre ele, que ele era amoroso e atencioso, e também um garoto muito bonito. O Blaze e seu apetite excepcional pela vida. Em 3 de julho de 2024, os jurados iniciaram suas deliberações. Todos estavam muito nervosos sobre qual seria o veredito. Ele podia morrer na prisão ou sair em algum momento em liberdade condicional. 2.364 dias após a prisão, o destino de Sam Woodward estava em jogo. Viver e morrer na prisão ou, algum dia, possivelmente andar livre. O júri levou 8 horas e consideraram o réu culpado de homicídio em 1º grau. O júri considerou a verdade que o réu Sam Woodward cometeu crime de ódio, homicídio de 1º grau. Fora do tribunal do Orange County, toda aquela dor e incerteza transbordaram. A atual promotora pública ofereceu reflexões sobre o amor e direito. Não nos importamos com quem você ama, ou com quem você quer estar. Você merece ser uma pessoa livre com livre-arbítrio e amar quem você ama. E é isso que precisa ser protegido. A Ginny disse que eles estavam emocionados com o veredito, que responsabilizou o Sam pelo assassinato brutal, violento e doloroso do filho, irmão, neto e primo, Blaze Bernstein, no dia 3 de janeiro de 2018. Os pais dele nunca mais vão poder falar com ele. E essa perda é incalculável. Os Woodward também perderam o filho. Ele vai para a prisão e não vai mais sair de lá. A Raya disse que quando o veredito foi que o assassinato foi um crime de ódio, isso essencialmente significou que há prova de que o Blaze foi assassinado porque ele era gay e porque ele era judeu. Ela disse que na cabeça dela, ela dizia pro Blaze, finalmente o pegamos. Ele vai enfrentar a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E é isso que os familiares e os amigos pediram. Especialistas que monitoram Alton-Moffat dizem que eles se dissolveram em grande parte, mas que a ameaça de grupos de ódio continua até hoje. A Raya disse que amar quem quer se amar não é tão simples. A pessoa se aceitar como ela é não faz as outras pessoas aceitarem quem ela é. Não faz as pessoas verem ou sentirem o mesmo que ela. Para Ginny e para o Gideon, cada dia traz lembretes do que poderia ter sido. Eles fundaram o que chamaram de movimento de gentileza, promovendo positividade e atos aleatórios de gentileza em nome do Blaze. Blaze Forward foi uma resposta à morte do Blaze. E no Parque Borrego, onde o Blaze deu seu último suspiro, há centenas de pedras pintadas à mão, a maioria deixada por completos estranhos em memória do Blaze. As pedras silenciosas falam de tolerância e da transformação do Blaze em uma espécie de Marte, seu assassinato um marcador de ódio raivoso. Seu espírito uma inspiração para pessoas LGBTQIAP+, onde quer que vivam e com quem amem. A Ginny disse que a vida do Blaze importava e ele tinha um legado, criar boas notícias, inspirar as pessoas a serem melhores, a serem mais gentis, e trabalhar para consertar o mundo, porque não é tarde demais e ainda é possível tornar o mundo melhor. O Sam Woodward deve ser sentenciado no dia 22 de outubro de 2024. Eu sei que eu tenho bastante diversidade de pessoas vendo meus vídeos. Existem pessoas conservadoras, existem pessoas progressistas. E eu acho importante falar algumas coisas no fim desses vídeos. Principalmente vídeos chocantes como esse. Nesse caso, nós vemos por que o ódio ao público LGBTQIAPN+, mata. Tipo, não é o mesmo que dizer eu odeio sorvete de chocolate. Se você odeia sorvete de chocolate, além do sorvete não ser algo vivo, ninguém vai querer banir o sorvete porque meia dúzia de pessoas não aprovam o sorvete.
O que você pode fazer é não comer sorvete de chocolate. Mas quando se trata de orientação sexual, religião ou etnia, cor da pele, as pessoas começam a menosprezar esses grupos, chegando a um ponto de animalizar eles. Eu não sei se você sabe, mas na época da escravidão, uma das desculpas da Igreja Católica da época era que os negros não tinham almas, ou os índios não tinham almas, então eles podiam ser escravizados. Vocês entendem a diferença? Então é muito importante a gente abrir a cabeça para esse tipo de coisa. Você quer ser conservador? Nada contra, absolutamente nada contra. Cada um é o que tem que ser e cada um é o que quer ser. Só que o fato de eu ser conservadora não obriga o meu próximo a ser conservador. Eu acho que a gente tem que passar o que a gente tem que passar para os outros, mas principalmente a gente tem que passar para os nossos filhos, para as próximas gerações, respeito. Essas pessoas normalmente sofrem muito. E eu digo até do Sam. Provavelmente o Sam era uma pessoa reprimida. E provavelmente os pais dele não deram essa atenção por serem ultraconservadores, o que significa que eles fecharam os olhos para alguns problemas que estavam tendo dentro de casa. Talvez o Sam só precisasse de ajuda. Talvez o Sam precisasse ser ouvido. E aí ele não ia ser um neonazista, ele não ia partir para um grupo onde pensa que gay, negro e LGBT tem que morrer. Muitas coisas são passadas por nós por pessoas próximas a nós, ou que nós consideramos superiores. Um padre, um pastor, um médium. Mas a gente tem que pensar, será que existe algo de errado ou perigoso em outro ser humano só porque ele é diferente? Eu tento me guiar pelo que Jesus fez, abraçando e ajudando a todos, sem julgar nem mesmo uma prostituta. Há alguns anos atrás, os negros não podiam confraternizar com brancos. Eles eram considerados menores e quase que como portadores de uma doença contagiosa. A gente tem que pensar em quão difícil e quão ridículo isso é. Assim como a etnia, a orientação sexual não é contagiosa. As pessoas nascem assim e nada pode ser feito para mudar. A única coisa que a gente pode esperar é que pais e amigos amem elas incondicionalmente, como elas são, amando quem elas amam, assim como as famílias e os amigos do Blaze amaram ele. Lembrando que essa é a minha opinião. Vocês podem deixar as opiniões de você aqui embaixo, com respeito. Qualquer comentário homofóbico vai ser deletado, tá? Só tô avisando antes. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreva. Acione o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixe um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilhe se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.